Então, eu estou também me recompondo. A Aline escreveu aqui que está se recompondo. Tiveram vários momentos do filme que as lágrimas chegam aqui a escorrer. Essa falta de diálogo, né? Que às vezes a escola se revela um espaço que reproduz uma série de problemas que a sociedade tem e que a gente precisa começar a dialogar para criar alternativas para resolver isso. Eu quero agradecer muito a Maria e a esse convite, na verdade, né? Maria que trouxe, fez essa ponte para que a gente pudesse trazer essa discussão para os NEABIs. E aí, Lucas, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe. Me faz refletir muito sobre esse papel do educador, esse papel da escola, esses desafios de uma educação antirracista, né, do que a gente tem lido, do que a gente tem ouvido. A escola, às vezes, acaba sendo muito cruel. Eu estou acompanhando um livro da Djamila Ribeiro, onde ela vai contando um pouco da escola também, né, entre outras coisas, e a gente precisa estar sempre discutindo e buscando essa educação antirracista, né? E é isso, assim, eu não elaborei uma grande fala e ainda mais sem ter elaborado uma fala antes. Vim falar logo após esse filme e você fica muito embargado. É isso. Obrigado pelo convite e por terem feito essa ponte conosco, né, aqui com o IFPB, para a gente estar exibindo. Aí eu passo a fala agora para, pode ser você, Aline. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Lucas. Obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, é difícil falar, né? A gente fica muito impactado com o filme. Eu não consegui assistir antes, eu assisti agora mesmo. E essas situações que a gente vê no filme, elas mexem bastante com a gente, porque, infelizmente, elas ainda são cotidianas, né? A escola, ela ainda é um braço do Estado, ela ainda é um braço de controle, e a gente ainda não conseguiu superar isso, mas trazer esse filme hoje aqui no IFPB, eu acho que são algumas das brechas que a gente encontra para construir outras escolas, construir outras possibilidades, e eu digo no plural mesmo, porque cada região, cada situação específica do Brasil, que é tão grande, tão diverso, vai encontrar uma forma que seja mais adequada para alcançar os estudantes e as pessoas, né, a comunidade como um todo que rodeia aquele espaço. Né? Uma coisa que me marcou muito no filme é o quanto o racismo ele é violento e ele é um ciclo vicioso, na verdade. Não só um ciclo, mas ele é um loop, na verdade. O racismo acontece, a gente sofre, a gente denuncia e a gente sofre de novo, né? Então, a gente acaba muitas vezes evitando denunciá-lo porque a gente sabe que vai sofrer represália, a gente sabe que vai ser agredido novamente, a gente sabe que quem vai pagar o preço de novo somos nós, né? Então é muito cruel essa realidade ainda, né? As nossas escolas ainda não se encontram completamente preparadas, ou eu acho que até o nosso corpo docente ou os servidores das escolas ainda não estão completamente preparados para lidar com isso. Mas eu acho que esse momento é um momento de preparo para a gente, né? Um momento de olhar a realidade nua, crua e de uma forma muito impactante, né? Eu acho que a necessidade e a importância desse momento aqui, ela não dá nem para mensurar, às vezes, né? O impacto que isso pode provocar na gente enquanto instituição, né? E eu acredito que esses momentos precisam se multiplicar. Eu fico muito, acho que muito feliz com essa movimentação dos NEABIs no IFPB. Eu acho que a gente está só iniciando, né, pelos NEABIs. É claro que o trabalho sobre questões étnico-raciais já acontece há algum tempo no IFPB, não é novo, né, esse trabalho já vem sendo feito por muita gente, mas é muito importante a gente institucionalizar isso, né? Então, tem alguém que se responsabiliza por fazer essa tarefa. Então, acho essencial a gente estar aqui hoje. E passo a minha fala, não sei para quem. Quem é a próxima pessoa? Eu, Maria Gracilene, sou a coordenadora do NEABIS do Campus Areia. Peço desculpa a vocês, estou brigando aqui com minha câmera desde faz um tempinho. Eu acho que de tanto trabalhar nesse computador, ela está travando. Infelizmente, vou ficar devendo a imagem para vocês. Reproduzindo a fala dos nossos dois colegas, né, Rodrigo e Aline,
Maria também, o prazer e o quanto nos sentimos honrados em compartilhar com nossos alunos, né, vocês, Lucas, toda a equipe do filme, compartilhar conosco essa pérola. Né? Eu digo pérola porque dizem que a pérola é sinônimo de sofrimento, né? E vocês retratam muito bem, pelo menos uma das partes, dos problemas que a sociedade hoje vem enfrentando, que é o racismo. Né? E o filme não trabalha só isso, né? Ele vem... traz também a questão política, né, que vem reforçar essa discriminação secular, essa herança colonial que o Brasil tem, né, e não é só característica do nosso Brasil, mas também essa realidade de racismo, ela é mundial, né, ela é sempre presente. Então, eu digo que é algo estrutural. E, por ser estrutural, ela necessita de muito mais trabalho para a gente mudar realidades, né? Porque está enraizado na cultura da sociedade esse comportamento. Né? A Aline foi muito feliz quando disse que como o racismo é agressivo. Né? E aí eu acredito que não é só o racismo, mas qualquer demanda insatisfeita quando o ser humano ele vem extravasar esse seu vácuo, essa sua demanda insatisfeita mesmo. Né? Ele é tanta a agressividade, né, que reproduz aquele momento do carro que quem vê de forma pontual e não assistiu todo o filme, né, as mídias fazem muito isso, pontua justamente o ponto onde o negro bebe, né, que vocês retrataram bem no momento que o jornalista só filmou, ou o secretário só filmou alguns dos alunos bebendo, né? E é aquele momento que é repassado para a sociedade, né? O momento da agressão, o momento da última gota no balde, né? Que estoura toda a agressividade. Mas nós temos toda uma história secular formando não só aquela agressividade, mas culturas de mães, de pais, que filhos crescem vendo mães e pais sofrendo, e isso fica no subconsciente do ser humano. Em algum momento ele vai extravasar. E é justamente isso que nos coloca, eu digo, enquanto humanidade, né, que vivem à margem, como agressivos, revolucionários, que muitas vezes não nos dá credibilidade em assumir cargos de liderança porque não representam a maioria, porque não tem equilíbrio emocional que está tão em voga atualmente. Né? Mas a gente, infelizmente, procuramos julgar só por esses momentos. Né? E aí o filme traz uma história, né? Mesmo que pontuada, no momento do ator lá, Lucas faz isso muito bem, mas antes já vem a história do irmão, como foi a história daquela mãe que teve que criar 2 filhos em um ambiente, provavelmente numa comunidade que tem drogas, né? Tudo isso gira em torno daquela população e sai alienando, né? E trazendo essas pessoas para um mundo onde a humanidade discrimina. Então, além do negro, né, ele ainda é fadado, é destinado a viver em um ambiente que a sociedade não dá valor, não valoriza, e a gente sabe que comunidades têm muita riqueza a dar. Às vezes eu me encanto em areia, me desculpem a minha... falando demais, mas eu há pouco tempo estou lá na cidade de Areia, a gente faz um projeto de valorização da cultura afro, esse já é o 5º ano, eu só dei continuidade a uma ideia da nossa ex-diretora de Areia, ela é afrodescendente e é muito ligada a esses movimentos e começou,
e quando ela saiu de lá, pediu para eu continuar o projeto, e até hoje estou dando continuidade, mas eu vejo o quanto é rica aquela população, né? Lá nós temos 2 quilombos, Senhor do Bonfim e Mundo Novo, e a população, como é uma região de engenhos, né? A gente tem uma população bem mais significativa do que em nível de Brasil. E aí é uma cultura muito rica, são pessoas muito participativas, embora muito carentes financeiramente, mas sempre disposta a doar, a participar. Eu não sei se o professor Yoga de capoeira está ainda aqui na sala. Estou por aqui, professora. Não consegui sair até agora. Ele é um que nos ajuda muito em em toda a organização, movimentos que a gente faz por lá, é nosso parceiro social. Agradeço mais uma vez a participação de você, Yoga, e a Maria, a todos os colegas dos NEABs, do IFPB, que essa semana nós tivemos muito trabalho, né? E principalmente a Lucas e toda a equipe lá do filme por trazer essa pérola para nossos alunos aqui em Areia. Parabéns, né? Nos sentimos honrados. O professor Yoga pediu a palavra. Lucas, se você puder permitir mais um pouco, fica à vontade, Yoga. Boa noite a todos e todas. Agradecer primeiramente ao convite da professora, né? O IFPB, que é um grande parceiro nosso. Eu sou do Grupo Capoeira Semente Crioula e ainda estou impactado com o tamanho da história do filme. Eu sou um adulto negro da periferia, que vivo a periferia até hoje, né? E esse filme, ele condiz muito com a realidade. Eu fui do movimento estudantil quando jovem, me identifiquei muito com essa história. A gente tenta até hoje combater esse racismo estrutural que existe em nossa sociedade. O nosso povo, desde que veio da África para cá, que vive esse processo, que falta educação, falta cultura. A gente saiu dos quilombos para a periferia e esse filme retratou muito bem a nossa história, a forma que a gente é tratado na periferia, na favela, como as nossas escolas públicas estão na periferia, né? E como a gente não consegue que a educação seja tão chamativo quanto o crime, quanto as drogas. Hoje eu trabalho dentro de uma unidade socioeducativa, lá no Lado Garoto, e vejo a proporção de negros que estão lá em regime trancado, cumprindo lá a sua medida socioeducativa, grande maioria negros da periferia, e esse combate que tem que ser diário contra o racismo, não adianta não ser racista, a gente tem que ter atitudes que sejam antirracistas, e é muito importante esse trabalho que o IFPB faz. A professora, desde que chegou aqui em Areia, que dá uma força muito grande para a gente, que trouxe como linha de frente aí essa conversa, essa fala, dando esse espaço que precisa ser nosso, do povo preto da periferia, que precisa de ajuda há muitos anos, e que esse reparo social que esse país diz que faz com a gente nunca é pago. Então, a cada dia a gente se fortalece mais para estar lutando, para estar mostrando a essa sociedade que o racismo ainda existe, que a gente tem todos os desacessos possíveis na periferia, que a gente precisa de oportunidade, de direitos, a gente precisa ser visto. Obrigado, adorei o filme, estou impactado, estou muito emocionado, eu não consegui desgrudar o olho em nenhum momento, e se em alguma oportunidade a gente puder estar multiplicando aí esse filme para outros jovens negros e negras do nosso país, que a gente possa estar fazendo isso. Valeu ao ator, a toda a equipe, foi maravilhoso demais, muito obrigado aí pela oportunidade da fala. Eu não sei se Maria tem uma pergunta aqui, Lucas, no Aline, Maria do Núcleo. Seria interessante colocar de Michele Juliane para Lucas.
Lucas, você estudou em escola pública? Sim. Como foi gravar algo tão real nas escolas? Lucas, fica à Oi, vontade, viu? Se gente. você preferir responder agora ou fazer alguma fala antes, fica à vontade, tá bom? Certo. Olá, boa tarde, quase noite. Eu me chamo Lucas Limeira, né? Eu interpretei o personagem Saulo no filme. Vou começar me apresentando, né? Eu sou estudante de teatro, sou ator, já atuo desde os 11 anos de idade, faço cinema desde 2017. O Cabeça de Negro não foi meu primeiro filme, eu já fiz alguns filmes antes. Tem um grupo de teatro chamado Teatro na Porta de Casa, que para além de um grupo de teatro, a gente tenta estudar, assim, o racismo na sociedade, né, a forma como as artes e a cultura estão presentes na população negra, né, como fazem parte de quem a gente é, das nossas manifestações, da nossa vida, né. O nome do grupo é Teatro na Porta de Casa, às vezes eu esqueço de falar. Então, eu acho que eu já vou para a pergunta. Sobre estudar em escola pública, né? Eu não fui estudante de escola pública. Eu faço parte de uma família. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a gente tem um problema de identificação muito grande, assim. E aí, entre algumas coisas que vocês falaram, né? A gente tem uma população negra muito grande. Isso a gente consegue constatar pelos programas policialescos, né, que a gente está aparecendo o tempo todo, por as estatísticas de violência, essas coisas todas comprovam que a nossa população negra aqui no Ceará é muito grande, mas a gente tem um problema de identificação muito grande, né? Então, às vezes, as pessoas não se reconhecem como negras, como a gente não tem um tom de pele, aqui no Ceará muitas pessoas não têm um tom de pele como na Bahia, como no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais. As pessoas acreditam que não são negras, né? Tem aquele problema da amenização, tem aquele problema todo, assim. E com a minha família não é diferente, né? Eu tenho muitos familiares brancos e os familiares negros que eu tenho, eles têm esse tom de pele um pouco mais claro, né? Assim, e tem essa dificuldade de se identificar enquanto negros. E aí, por ter a família nessa configuração, eu tive alguns acessos que outras pessoas de pele mais escura, né, outras pessoas que estão em outras situações não têm. Então, eu estudei em escola particular, apesar de ser uma escola particular com preço popular, com desconto, aquele esquema, né, mas estudei em escola particular. Isso não me isentou de situações de racismo, né, na verdade... O racismo também foi muito violento comigo nessas escolas, por eu estar ali no meio de pessoas que achavam que eram donas do mundo, assim, né? Quando eu terminei meu ensino médio e pude estudar no IF daqui, né, no Instituto Federal daqui, passei para estudar engenharia civil. Foi assim, quando eu estava no meu quarto semestre de curso, eu acho, foi bem quando estouraram as ocupações universitárias e secundaristas, né, no Brasil, em 2016. Então, apesar de eu não ter estudado no ensino médio, no ensino fundamental, em escola pública, nesse momento das ocupações secundaristas, eu estava muito presente nas escolas, nas ocupações daqui da cidade. Estava presente tanto na parte cultural, né, dando oficinas de teatro, dando oficinas de arte, também ajudando no que fosse necessário, dormindo alguns dias nos locais, levando o que era necessário, água, alimento, né? E aí pude viver muito essa realidade, assim. Grande parte do nosso elenco viveu essa realidade, passou por isso, né? E aí, eu contextualizo isso porque, assim, apesar de a maior parte do nosso elenco ser estudante de escola pública, tanto do elenco quanto da figuração ser estudante de escola pública, os poucos que não foram estudantes de escola pública viveram as escolas públicas muito intensamente nesse período de ocupações, né?
E, além disso, muitos dos nossos atores também são professores. Então, puderam viver a realidade das escolas públicas também por esse outro lado, né? Das aulas, da docência, e ver um pouquinho dessa realidade, assim. Acho que é isso. Obrigada, Lucas. Obrigada por falar um pouco de como foi para você, né? Como foi o seu processo escolar, né? A sua educação, como essa relação com essas questões raciais. A gente sabe que não tem um lugar seguro, né? E que a gente esteja isento de racismo, né? Não existe, inclusive, dependendo do espaço que a gente ocupa, o racismo vai se refinando e fica mais difícil da gente identificar e da gente, né, mencionar que ele está acontecendo, né? Então, às vezes, em lugares onde a maior parte das pessoas são brancas, é muito mais difícil da gente mencionar que a gente está sofrendo racismo. E muitas vezes ele vem mascarado, né? De piada, de elogio, de brincadeira, né, e é um desafio mesmo. Quem quiser fazer perguntas pode ou levantar a mão, fica à vontade. Já tem gente com a mão levantada. E também pode mandar pelo chat, ficar à vontade, tá bom? Eu acho que o professor já falou, né? Essa mão levantada é antiga, professor? Eu não sei se ele levantou agora. Alguém viu, gente? Se não, é a Michelle. Ele foi o anterior. Foi anterior, né? Então, agora é a Michelle. Pode falar, Michelle. Boa noite, gente. Eu estava tentando resolver a questão do microfone aqui e a câmera, porque estou passando muito tempo com o computador, tem hora que ele não aguenta a pressão. Eu queria dizer, Lucas, e a toda a equipe, né, e também aos professores do NEAB, o quão eu estou feliz, né, o quanto esse filme é impactante. A pergunta em relação à escola pública, não isentando que a gente sabe que mesmo em escola particular, o racismo é presente em todos os lugares, né? A pergunta, porque é algo tão real que eu queria, e como você participou, né, também das ocupações, como foi gravar, né, algo tão real, assim, eu acho que fica até difícil, assim, até atuar, né, algo tão presente, e a atuação, eu fico meio assim, é tão real, porque eu fui aluno de escola pública, e enquanto professora também, né, fui aluna de escola pública, me formei, sou professora de geografia recentemente, e tive experiência em escola pública, e o quanto a gente vê, o quanto a representatividade ela é importante, né? A gente tem na personagem da Jéssica Ellen uma professora, quando a gente olha lá na sala dos professores, a gente percebe que Jéssica praticamente é a única professora preta, né? E o quanto ela representa para aqueles alunos, e o quanto a educação ainda precisa galgar muito nessa representatividade, né? Quando a gente está falando de sala dos professores, de funcionários. E só dizer que eu estou assim, em êxtase, né? Esse filme, nossa, já botei na minha lista, assim como o outro que eu tinha falado aqui logo no início, né? O M8, né? Que é sobre o estudante de medicina, né? Outro filme também muito interessante de abordar. E eu já estou louca para mostrar para todo mundo, indicar para todo mundo. E só queria agradecer mesmo a professora Gracilene também, né, por ter lançado o convite, né, no nosso grupo, a todo o NEAB, e que eu estou querendo muito, né, participar de outros estudos, de outros eventos. Só gratidão e parabenizar toda a equipe e o Lucas também, gente. Um cheiro. Olha, eu agradeço demais. Assim, essa questão da representatividade, eu acho que tem uma coisa é muito importante a gente falar isso, que a maioria dos estudantes, apesar de eu não ser, né, a maioria dos atores que estavam ali foram estudantes de escola pública. E o nosso processo de preparação de elenco, de ensaio para o filme, foram processos de muito diálogo, assim, a gente sentava em roda, na sala de ensaio, todo mundo conversava sobre suas experiências, às vezes uma coisa que eu não vivi, outro ator viveu, uma coisa que eu vivi, outro ator não viveu, a gente ia conversando e encontrando muitas coisas em comum, né? É isso também, quando muita gente preta se encontra, a gente tem muita coisa para conversar, então eram horas e horas conversando, falando, aprendendo. Teve dias que o Del, o diretor, ele levava livros para a gente, e aí deixava a gente um tempo com os livros, lendo um pouco.
depois a gente se reunia e falava um pouco sobre o que a gente leu, então foi um processo, assim, de muito diálogo, assim, de muito um aprender com o outro, né? E isso se refletiu muito porque o Del também deixou a gente muito livre para a criação dos personagens, né? É claro que tinha ali uma personalidade que ele criou para cada um dos personagens, mas ele estava muito aberto para a gente acrescentar a nossa essência, né? O que tinha da gente nos personagens. Então, todo esse diálogo, toda essa conversa assim, foi muito enriquecedor para todo o processo do filme, né? Toda a criação dos personagens, a criação até do roteiro também, assim. Muita coisa do roteiro foi meio que algumas coisas no improviso, né? Outras coisas se moldando a quem eram os atores. Então foi muito, muito rico esse processo. Aí, já botou? Amanhã eu vou. Professor Yoga. Ele desligou, já ia avisar que o microfone tinha ficado ligado. Lucas, conta pra gente qual foi o maior desafio em realizar esse filme para você enquanto ator? Eu acho que realizar um longa-metragem é um desafio muito grande. É muito bom, mas é um desafio muito grande. Eu nunca tinha feito um longa-metragem antes. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o processo, mas é um processo, assim, longo e muito exaustivo. Esse filme foram 8 semanas, se eu não me engano, de processo. Foram 4 semanas de ensaio, em que a gente se encontrava todo dia. E como o filme tem uma equipe muito grande, como vocês podem ver, um elenco muito grande, muita gente atuando, era muito trabalho, assim. Era muito, muito ensaio, muito ensaio. E logo depois desse processo, a gente tinha, eu não lembro, acho que foi 1, 2 dias de descanso, e a gente já foi gravar. E aí o processo de gravação de cinema 12 horas de trabalho por dia, 6 dias por semana, né? Então é uma escala 6 por 1, trabalhando 12 horas. Então, basicamente, quando você está gravando um longa-metragem, você vive para aquilo. Você só vai para casa para dormir, descansar, fazer alguma urgência e voltar. Você convive com aquelas pessoas durante um mês inteiro, né? Você acorda já para pegar o carro para ir trabalhar de novo, e aí você passa o dia 12 horas direto convivendo com aquelas pessoas, que são mais de 12 horas, porque também tem o tempo do transporte, né? E aí, quando você volta para casa, você está extremamente cansado, então você resolve alguma coisa rapidinho e volta a dormir. Agora, é muito bom. É um processo, assim, muito... Eu pelo menos gosto muito, assim. É um processo que você pode conhecer diversas pessoas, é um processo que você... É muito imersivo, assim, né? Você tá o tempo todo ali vivendo aquela realidade. E a equipe do filme era muito maravilhosa, assim. E sendo mais específico na pergunta, falando sobre um outro desafio, mas assim, mais específico, eu acho que foram as cenas de manifestação, porque tinha muita gente ao mesmo tempo. E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tinha cerca de 60 figurantes. E aí, eram 60 figurantes, mais um elenco de, não sei, deviam ter 15 atores. Então, já 75 pessoas só atuando, mais uma equipe de quase 50 pessoas. Então, tinham mais de 100 pessoas no set ali, tendo que coordenar tudo, as coisas tendo que acontecer o tempo todo. Então, deu um resultado muito bom, né? Então, fico feliz, assim. Mas o processo, assim, foi bem desafiador mesmo. Deu um resultado excelente, né? Na verdade, toda essa galera causou todo esse impacto na gente e com certeza vai impactar ainda muita gente que vai assistir esse filme. Francinalva, fica à vontade. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite. Podem me chamar de Fran. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à nossa professora querida Gracilene por esse convite, porque a Maria foi um filme
Perfeito, maravilhoso. Eu sou suspeita a falar porque eu não gosto de filme brasileiro, não. Eu sou um pouquinho preconceituosa com filmes brasileiros, mas esse me prendeu do início ao fim. Vocês estão de parabéns também, toda a equipe, o Lucas também. Eu sou atriz, já fazem mais de 17 anos também. Eu sei como o processo de construção de um personagem é complicado, assim, principalmente quando são cenas tão fortes quando é um filme tão impactante, né, como a gente está falando. E eu queria, assim, saber do Lucas se ele gostou do final, né? Porque a gente sempre tem que ter essa pergunta, quem gostou do final? Porque eu já quero parte 2 na minha mesa para hoje. E assim, sabe, realmente vocês estão de parabéns, porque essa temática é uma temática ainda tão desprovida de conversas, assim. Hoje, graças a Deus, a sociedade está mudando muito isso, mas o racismo é algo tão presente desde sempre que as pessoas simplesmente deixam passar como se não fosse nada, né? Então, realmente, o filme foi muito bom. Vou fazer igual Michelle, vou sair indicando para todo mundo e vou obrigar todo mundo a assistir. E muito obrigado pelo espaço e, novamente, toda a equipe está de parabéns. Boa noite. Obrigado, Fran. Eu assisti o filme tantas vezes nos últimos dias, desde a pré-estreia, que foi dia 16 de outubro, que eu estou começando a ver um ponto ou outro que tem um defeito, assim, né? Mas isso não me fez parar de gostar do filme, né? Só porque quando você é ator, você que é atriz, sabe? Quando você é ator, você começa a ver, ali naquela cena podia ter feito diferente, isso talvez não tenha ficado tão legal, assim. Mas sobre o final, especificamente, eu gosto muito. Inclusive, curiosidade, eu nem sei se eu posso contar isso, mas o diretor já contou em outro debate, mas então eu tô autorizado, né? O final não era esse, assim. O final, ele era um bom final, era um final feliz. Era um final em que as coisas aconteciam, depois de tudo isso acontecer, ficava tudo bem. E aí, no processo de montagem do filme, quando o Del foi assistindo, reassistindo, assistindo e reassistindo, ele percebeu que não fazia sentido dizer que as coisas estavam bem, quando as coisas, na verdade, não estavam bem, né? Depois de tudo aquilo acontecer, pessoas sorridentes no final não fazia muito sentido, assim. Então, eu gosto muito desse final. Eu gosto muito desse final e sobre a parte 2. Eu acho que a parte 2 desse filme é a realidade, assim. É o dia a dia dos estudantes nas escolas públicas, são os grêmios estudantis lutando por melhoria diariamente, são os NEABIs lutando por estudos raciais dentro dos institutos federais, lutando contra o racismo. Eu acho, assim, como eu vejo, né? Eu acho que esse final, ele propõe a isso, ele abre para isso, para vida real. Não que as coisas não tivessem acontecendo antes, tudo isso já está acontecendo há muito tempo, né? No Brasil, as coisas não estão bem, né? A gente sabe. Mas eu acho que isso, assim, é um convite para a nova geração, para as novas gerações sempre estarem lutando, né? Pelas melhorias de estudo, melhorias estruturais, lutando contra o racismo. Todas essas coisas que a gente sabe que precisa mudar, né? Pois é, Lucas, eu acho que o seu diretor, né, ele foi tocado, né, por escolher optar por esse final, porque eu acredito que iria ficar realmente muito fora da realidade se as coisas ficassem floridas, né? Que a gente sabe que realmente isso não retrata a maioria das escolas públicas, infelizmente. E outro ponto muito importante que eu também vejo como uma assim, mais
uma coqueluche, algo para chamar a atenção no filme, foi a questão política, né? Retratar a condição daquela escola, né? Ser consequência de arranjos políticos que são acordados em jantares, em almoços, né? Enquanto uma minoria vive muito bem, obrigado, a grande população, e aí ele foi muito feliz em retratar essas duas realidades, né? O quanto ele é sensível para filmar, né? E mostrar isso nesse longa-metragem. É de uma sensibilidade ímpar, né? E principalmente nesse ano de eleição. Se a gente conseguir tocar nossos discentes, docentes, né, todos nós, o quanto é importante essas decisões políticas para organizar a vida social, né? A gente precisa tomar essa ciência do poder de decisão que cada um tem. Infelizmente, isso vem à tona de uma forma agressiva, mas se todos nos unirmos e baixa, pronto, o personagem, ele faz algo não tão agressivo, né? Ele começa a reivindicar ficando dentro da escola. Ele não precisa de armas, ele não agride ninguém verbalmente, ele só se impõe. E muitas vezes os negros em si, não só negros, índios, ou as populações que vivem à margem, têm vergonha de se impor. E muitas vezes tem vergonha, isso aí eu digo com toda a propriedade, porque eu vejo com as crianças que a gente trabalha nesses momentos de valorização da cultura afro em Areia, algumas crianças elas têm vergonha de morar no quilombo, né? De ter o cabelo crespo, né? Eu tenho histórias próximas a mim de pessoas que tiram os cachos com vergonha do cabelo. Né? A gente trabalha em algumas oficinas o empoderamento feminino, a valorização da beleza afro, né? Que está muito em tona hoje, é moda as tranças, mas há 10 anos atrás e até pouco tempo isso não era bem visto, né? Não era bem quisto. Bem quisto é aquele de cabelo liso, né? Isso era mais bonito. Hoje, como o Fran colocou, está sendo mais aceita. As novas gerações elas são mais tolerantes a essas diferenças, mas porque elas não sofreram e não presenciaram os nossos avós, bisavós, sendo negros mesmo, trabalhando só de domésticas. Hoje a gente tem negros cientistas se destacando dentro de cargos de decisão. Né? Isso nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas a geração que tem 40, 50 anos, né, não via essa representatividade negra do jeito que ela está sendo hoje. E é um resgate que precisa ser feito, e o filme ele traz muitos pontos que a gente precisa enxergar, precisa debater, né? Precisa se identificar para lutar em prol. Né? Infelizmente, não existe algumas identificações com a causa, né? Não existe muitos não admitem que isso acontece, e para que a gente resolva e dê solução, a gente precisa reconhecer essa discriminação, né? Se identificar com a causa. Aqui em Fortaleza, a gente tem... Eu não sei se isso é uma questão do Nordeste, porque há algum tempo eu e o meu grupo de teatro, a gente fica tentando entender essas particularidades de cada região, né? Assim, porque por muito tempo a gente aqui no Ceará se espelhava no movimento negro do Rio de Janeiro, né? A gente meio que importava a forma do Rio de Janeiro, fazer movimento negro e tentava fazer aqui no Ceará, sendo que não é a mesma configuração, né? Aqui a gente tem muitas comunidades indígenas, a gente tem 14 povos indígenas aqui. Então, a gente tem particularidades que outros locais não têm, assim, né? É uma miscigenação diferente, é uma forma de racismo diferente.
E aí, por ser diferente, o combate também é diferente, né? É particular, assim. E uma das coisas que a gente enfrenta muito é isso, né? Das pessoas não se identificarem. Se você encontra uma pessoa de pele escura, que eu não tenho a pele escura, mas até eu, assim, as pessoas não acreditam que é cearense, né? Ou veio do Maranhão, ou veio da Bahia, assim, não, eles meio que é como se apagasse totalmente, né? Não existe negros no Ceará. A gente enfrenta muito essa questão aqui. Se for uma pessoa escura, então, é da África. Não, não é nem do Brasil, é da África, né? Mas é isso. Eu acho muito interessante, uma coisa que eu acho muito interessante é esse crescimento, na verdade, do cinema negro aqui no Ceará, porque um estado que diz que não tem negros está tendo uma produção gigantesca de cinema negro, de pessoas negras fazendo filme, de pessoas negras na cena, na imagem, né, assim, festivais de cinema negro aparecendo aqui, a galera que faz cinema negro aqui indo para outros estados, para festivais de outros locais, né, então é meio que uma disputa, assim, de não tem, tem. Além da disputa que já tem das estatísticas de violência, né? Porque as pessoas falam que não tem negros. Inclusive, gente, parece uma piada. Recentemente saiu um estudo num jornal daqui de Fortaleza dizendo que as pessoas do Ceará eram descendentes de vikings. E quem se identificou com isso, assim, né? Tipo, a população cearense olha para uma notícia dessa e fica, vikings? De onde foi que veio isso, assim? Aí depois você vai descobrir que foi uma família específica daqui do Ceará que encomendou a pesquisa para esse jornal específico. E aí, com essa encomenda da pesquisa, eles selecionaram o grupo que ia ser estudado. E aí, nesse grupo que foi estudado, eles encontraram os descendentes de vikings, né? Mas aí é isso. Por um lado, as pessoas dizendo que são descendentes de vikings. Por outro, as estatísticas de violência mostram que a maior parte da população é negra e a maior parte da população está morrendo, né? E aí, respondendo o José Antônio, o filme ele vai ficar disponível a partir de amanhã para quem é assinante do Globoplay. Mas para quem não é assinante do Globoplay, eu acredito que é a Maria que está responsável aí na Paraíba por fazer essa distribuição do filme. Então, eu acho que pode falar com ela, que aí ela faz essa articulação para levar o filme para outros locais. É isso mesmo, assim, que a gente quer que aconteça com o filme, né? Que a gente leve para essas escolas, ainda mais nesse mês, né? É tão importante a gente exibir esses materiais no mês de novembro, no ano todo, né? Mas esse mês, assim, é um mês que a gente, se a gente quiser, a gente quebra tudo, a gente derruba tudo, né? É um mês, assim, que a gente tem uma autoridade muito grande para falar sobre as coisas, né? Mas eu acredito, assim, eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acredito que é com a Maria que pode resolver isso. Sim. José Antônio tinha levantado a mão, não sei se ainda quer perguntar. A gente já está se encaminhando para o final, a gente precisa encerrar às 18h30. José Antônio, você vai falar? Sim. Olá, boa noite a todos, tudo bem? E a todas. Realmente, primeiramente, parabenizar o Lucas aí, certo? E a todos e a todas pelo excelente trabalho, pessoal. E obrigado pela resposta, certo, Lucas? Porque eu trabalho com crianças que pagam a medida socioeducativa no antigo Projovem, antigo PET, que hoje é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e eu achei bem interessante, pois é a realidade que a gente vê na sociedade perante hoje ainda, né? E é bem legal, e também nos temas acadêmicos, terminando de cursar o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, realmente, e a gente paga algumas disciplinas que envolvem esse conteúdo, esse conhecimento. E eu acho bem interessante, certo, pessoal? Muito obrigado a todos, a toda a direção realmente que apoiou, que trabalha aí, certo? A Aline também, muito grato. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigada, José Antônio. E uma das coisas que eu queria comentar, que conecta já com algumas falas que passaram, é sobre esse final que é tão impactante, né? E eu acho que
foi uma escolha acertadíssima, né, esse final, porque a gente termina com o impacto daquela briga, né, e terminar afetado emocionalmente daquele jeito, acho que deixa a gente pensando muito mais no filme, né. E uma das coisas que é importante a gente lembrar que, enfim, às vezes eu discuto com muitas pessoas, a gente tem vários debates no sentido de que o pessoal fala, mas não precisa quebrar nada, o conflito, né, pode ser pacífico, e etc., porque eles quebraram o carro, porque eles não sei o quê. E tem todo esse debate sobre essa coisa de patrimônio, as pessoas ficam muito preocupadas com o patrimônio, né? Assim, com os objetos e com as coisas que foram quebradas. Né? Mas acho que é importante a gente lembrar que tudo isso não é a violência. Isso, na verdade, é a resposta à violência que vem sendo sofrida todos os dias, né? As pessoas negras, na verdade, às vezes elas passam por violências mesmo antes de nascer, né? Então, a gente passa por situações muito difíceis, muito complicadas, e as nossas vidas são afetadas diretamente por isso, né? Então, a resposta do oprimido, ela não pode ser chamada de violência. Na verdade, ela é uma defesa, né? Ela é uma defesa bastante legítima, inclusive, né? A gente precisa lembrar disso. E, Lucas, se ninguém tiver mais perguntas, eu já vou dizer para o Lucas fazer a fala dele e encerrar. Se tiver alguma pergunta, a gente tem 10 minutinhos para encerrar, gente. Gente, só reforçando mais uma vez, eu agradeço demais a Maria, a Aline, né? Nós que Maria trouxe para a gente esse presente, né, com esse filme, para que a gente, mais uma ação nessa semana de valorização da cultura afro, eu nunca digo de consciência negra, né? Quando a gente foi definir um nome para essas ações alusivas à consciência negra, eu mudei um pouquinho, em vez de consciência negra, por que não valorização da cultura afro? Porque nós temos valores, né? E muitas vezes essa consciência negra alguns usam como pejorativo, né? Mas somos descendentes de reis, de rainhas, e por conta da busca desse patrimônio, né? Pessoas foram arrancadas dos seus reinos para vir para aqui, para o Brasil, para serem escravos. E aí nasce essa população negra, dando origem a essa nação misturada, né, do Brasil. Mas é uma população que tem uma cultura riquíssima, que merece ser valorizada, né, e muitas vezes ainda é discriminada. E, por ser discriminada, alguns descendentes não se identificam para não se ver à margem, como a maioria da população negra brasileira, infelizmente. Isso é que eu acho assim, extremamente triste, sabe? Que a gente precisa trabalhar e empoderar essa raça, porque ela tem poder. Gratidão, Lucas, gratidão mesmo de alma, Maria, Aline, né, por esse momento de interação, de troca de conhecimentos, né, de troca de forças. Aos que eu conheço um pouco mais de perto, que eu estou vendo aqui, Fran, muito obrigada pela presença, Eduardo, e a todos que estão participando desse momento riquíssimo. Boa noite. Obrigada, Gracilene. Obrigada a você por topar participar com a gente. Espero que a gente ainda faça muitas parcerias juntas, viu? Com certeza. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade antes do Lucas encerrar. Lucas, se ninguém se manifestar, você fica à vontade, viu? Então, só antes de encerrar, né, comentando essa coisa do novembro, né? O que essa data significa, né? Que enfim, é uma data de orgulho, assim, mas é uma data que ela vem fruto de muitas lutas e, inclusive,
uma história de violência, né? E aí eu tinha muito medo de receber essa pergunta assim nos debates sobre o final do filme, né? Sobre a violência e tal. Medo de alguma pessoa de direita, assim, né? Alguém chegar e falar, esse final é muito ruim, esse final não sei o quê, assim. Mas eu tinha medo não pela pessoa, assim, mas por se eu estaria preparado para responder aquilo, né? E acontece que essa pergunta chegou em um momento, e eu acho que é isso, a gente tem tanta propriedade, né? A gente sofre tanta violência que, assim, tá na ponta da língua o que pensar sobre isso, assim, né? Um carro virado é justamente essa coisa que você falou, Aline, um carro virado as pessoas se apegam tanto ao patrimônio, né? Ao que é meu, assim, não pode mexer no que é do outro e tal. Mas é engraçado, assim, como é muito difícil perceber toda a violência que está em estudar numa escola em condições precárias, em estar se alimentando com alimento vencido, em estar em uma comunidade que é extremamente violenta, em alunos que são expulsos e não conseguem mais estudar, né, na escola, em outras escolas. Então, um carro que quebrou é uma coisa mínima, assim. É o mínimo do mínimo de resposta que se pode ter a uma vivência tão violenta como essa, né? As pessoas é tão violenta assim, mas a gente ainda consegue rir, a gente ainda consegue. Mas tem uma hora que explode mesmo, né? E que a gente quer só derrubar tudo. E aí isso é uma resposta possível, né? Ela não é mais nem menos válida do que outras formas de responder ao racismo que a gente sofre cotidianamente, né? Tem pessoas que conseguem conversar, tem pessoas que têm a habilidade da fala, né? Conseguem convencer o outro, mas tem pessoas que picham um muro, tem pessoas que fazem outras coisas, né? São respostas a uma situação de violência que há séculos está aí, né? Nos nossos corpos e que passa de geração em geração. E que é extremamente válida também. E aí, para encerrar, eu queria agradecer muito, gente, a todo mundo. Eu estava muito ansioso mesmo por esse momento do filme chegar às escolas. Eu estava ansioso por duas coisas, assim. Me desculpe a equipe do filme, mas eu estava muito ansioso pelo momento que o filme fosse pirateado, para ele chegar para todo mundo ver, e pelo momento que ele iria chegar nas escolas, e eu ia poder ter esse debate, assim, com todo mundo, conversar, e ter esse contato, assim, mais direto, né, com as pessoas. E aí agradeço muito a todas as falas, é isso, é como eu falei, né, quando a gente se encontra, a gente sempre tem muita coisa para falar, às vezes é pouco tempo que a gente tem para falar, né, mas esse debate não precisa terminar aqui, né? A gente pode se encontrar e eu espero encontrar essa galera massa assim, em outros locais. Espero algum dia visitar Paraíba, nunca fui, mas espero conhecer em algum momento. E agradeço demais a vocês, agradeço a todo mundo que assistiu, que gostou, que está aqui. E quem quiser também conversar depois, estou aberto, podem me mandar mensagem. Eu gosto muito de conversar sobre o filme, de saber de verdade o que é que as pessoas acharam. Nós, como pessoas pretas, também temos o direito de não gostar de alguma coisa, né? De falar, nossa, isso aqui, talvez a minha realidade não é assim, talvez não fosse legal, isso, tal. E eu acho muito massa também ouvir isso, assim. Ouvir que talvez alguma coisa não foi abordada de forma legal para alguma pessoa. Enfim, estou muito aberto ao diálogo. E, mais uma vez, obrigado a todo mundo. E é isso. Boa noite. Lucas, é a gente que agradece sua generosidade, sua disponibilidade de vir aqui,
né? Uma felicidade enorme poder conversar sobre alguém que estava lá fazendo o filme, né? E alguém que produziu tudo aquilo junto. É incrível, é uma felicidade a gente ter assistido, ter recebido, a gente conhecer seu trabalho. Se você puder, deixa para a gente como que a gente entra em contato contigo, se tem alguma rede social, para a gente saber também os outros filmes que você fez, né, para a gente ter acesso a eles, caso a gente possa encontrá-los. Então, agradecer demais. E agora eu vou passar para a Maria, que ela já está ali pronta para falar também. Obrigada, Aline, pelo apoio aí. Então, assim, eu estava aqui sem poder retornar. Na realidade, estava escutando, só estava com o meu bebezinho aqui do lado, né? E assim, estou passando aqui para agradecer mesmo a todos presentes no momento e agradecer né, todos os NEABIs que aceitaram o convite para estar aqui, Maria Gracilene, que ainda está aqui, né? Muito obrigada, a gente vai ter outras parcerias aí, sua participação aqui foi excelente, Gracilene. Obrigada, Aline, também, né, nossa coordenadora, e Lucas, muitíssimo obrigada por aceitar meu convite para estar aqui hoje. A gente que está feliz pela tua presença, assim, por escutar tuas palavras, né, tuas experiências aí no filme. Sim, foi um momento maravilhoso. Eu estou saindo assim, daqui bem inspirada com tudo, né? Renovada com as palavras. Muito obrigada, tá certo? E eu ainda vou te aperrear mais, que a gente ainda vai ter outras estreias. Viu? Pode aperrear. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. E a gente encerra aqui. Tchau, né? gente. Boa noite. Pode encerrar se quiser parar a gravação já. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão.